Gênesis capítulo 1, versículo 1. O texto, talvez mais lido da história, conhecido por todos os seres humanos, sendo eles crentes em Deus ou não, esse é o texto que coloca a humanidade na perspectiva da criação. Antes de lermos, deixa eu fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos para abrir a Tua Palavra. Eu lhe peço que o Senhor me dê voz, para que nessa manhã eu possa ser o intérprete da Tua vontade. Que o Seu Santo Espírito fale através de mim, que o Senhor possa me fazer apenas um prego que pendure o quadro, que é Jesus, e que Ele possa ser visto e a sua voz ouvida, em nome de Jesus, amém. No princípio criou Deus os céus e a terra. O livro de Gênesis não abre margem para dúvidas. Eu e você somos frutos do amor de Deus. Você não é um erro cósmico, você não é um número nas estatísticas. Você tem um nome conhecido por Deus. A sua história, a sua jornada, suas lutas, os sonhos do seu coração, aquilo que ninguém conhece, Ele conhece. A palavra de Deus diz no livro de Isaías, no capítulo 49, ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho que amamenta, eu não me esquecerei de ti, pois em minhas mãos eu gravei o seu nome. Muitos de nós, infelizmente, ainda acreditamos que existe dentro da criação de Deus algum momento de erro, aonde eu e você não fomos criados, nascidos com um propósito, o propósito de Deus para mim e para a sua vida. A palavra de Deus diz que eu sou fruto do amor de Deus, e você é fruto do amor de Deus. Quando Deus criou você, Ele criou você com um propósito em mente. E o propósito de Deus é que você o conheça, experimente nessa jornada o verdadeiro amor de Deus por mim e por você. A palavra de Deus nos diz que Deus é amor. Lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus diz que Deus, Ele é amor, Ele não contém amor. Deus, Ele é amor. Sendo assim, se Deus é amor, tudo o que Deus cria, Ele cria dentro da perspectiva do amor. E por mais que nós tentamos entender o tema do amor, o amor continua sendo um mistério. Porque dentro do plano cósmico de Deus, dentro dos sonhos de Deus, dentro do projeto de Deus, Ele cria a humanidade pelo simples fato de que Ele é amor, e o amor, Ele se multiplica, o amor, Ele quer se ver em outro, o amor, Ele não vive só, o amor, para ser amor, precisa viver em comunidade. O princípio do amor já nos apresenta um Deus triuno, lá no livro de Gênesis, por mais que o nome de Jesus não apareça, mas nós sabemos que a criação de Deus não foi feita por um projeto de um Deus que vivia sozinho, porque amor não pode existir sem ter um objeto para amar. E se Deus, que vive na eternidade, sempre foi amor, Deus sempre viveu em relacionamentos. E é por isso que nós acreditamos que desde a eternidade passada, Deus vivia em um relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo. E Ele nos traz a realidade do amor, dizendo: se eu criei você para amar, porque eu sou amor e você vem das minhas mãos. E todos nós que estamos aqui hoje não somos frutos do acaso, somos frutos do amor de Deus. Não importa se você é fruto de uma gravidez desejada ou indesejada. Não importa se na sua jornada você nasceu dentro de uma família estruturada ou desestruturada.
Não importa se você é até mesmo fruto de uma mulher que pensou no aborto antes de pensar em dar a vida a você. Você não é um erro, você tem um projeto, Deus conhece você, você é fruto do amor. A palavra de Deus nos diz, no livro de Salmos, abra por favor, livro de Salmos, capítulo 139, versículos 13 e 14, que Davi entendeu que ele veio das mãos de um Deus que é amor, e por Deus ser amor, nós fomos criados num projeto de amor. Olha só o que diz a palavra de Deus: pois tu me formaste no interior da minha mãe, tu tecestes a minha vida no ventre da minha mãe. Graças te dou, Senhor, no versículo 14, visto que por modo assombrosamente, o quê? Maravilhoso, me formaste. Deus formou você no ventre da sua mãe. Deus o conheceu, Deus a conheceu ainda como matéria informe dentro do ventre da sua mãe. Deus sabia a cor dos seus olhos, Deus conhecia a sua altura, Deus sabia como que seria os seus dias. A palavra de Deus diz que Ele contou já os nossos dias. Não há nada na sua vida que foge do projeto do amor de Deus. Você foi formado pelas mãos do Criador, e esse Criador tem um plano. O plano é que eu e você experimente o amor. Sabe que na teoria da evolução, aqueles que acreditam na teoria da evolução, eles possuem um problema muito grande de explicar o amor. O G1, site da Globo, no ano de 2010, eles lançaram uma matéria muito interessante, sabendo que muitos dos cientistas que escrevem para os grandes conglomerados de comunicação são evolucionistas, e sabendo que quando nós lemos o que nós vamos ler agora, isso aqui está misturado com muitas teorias que podem ser falsas, mas olhem só o que o G1 diz nesse artigo que foi escrito no ano de 2010. Estudo questiona a sobrevivência do mais forte na teoria de Darwin. No ano de 1854, o cientista Charles Darwin, ele ficou famoso por escrever um livro chamado A Origem das Espécies. Na origem das espécies, a teoria da evolução, ela possui um pilar, e um pilar básico. Charles Darwin acreditava que aqueles que viveriam ou que evoluiriam, eles apenas evoluiriam porque eles possuíam algo dentro deles que era mais forte do que estava dentro da outra pessoa. Na teoria da evolução, colocando em miúdos, apenas o mais forte sobreviveria. Na teoria da evolução, não existe lugar para o mais fraco. Na teoria da evolução, não existe lugar para aqueles que se sacrificam pelo outro. Na teoria da evolução, não existe lugar para aquele que é vulnerável. Na teoria da evolução, não existe lugar para o fraco. E aqui está, no ano de 2010, um artigo dizendo que, após estudarem, e principalmente estudarem, o princípio dos relacionamentos humanos, cientistas hoje estão debatendo a teoria da evolução, não apenas baseado na questão dos fósseis, não apenas baseado nos artigos e nos muitos evidências científicas que mostram que não houve uma evolução das espécies, mas baseado nos relacionamentos humanos. Cientistas de hoje estão dizendo que não é possível que a teoria da evolução seja verdadeira, porque nos relacionamentos humanos possuem algo chamado amor. E o amor, ele é inexplicável dentro da teoria da evolução. Sendo que para que eu e você pudéssemos evoluir, nós teríamos que ser mais fortes do que aquele que está ao nosso lado. Por consequência, não poderíamos amar, não existiria amor na terra, porque o amor em sua natureza, ele é sacrificial. O amor na sua natureza, ele se dedica ao próximo. O amor na sua natureza, ele é vulnerável. Quando nós amamos, nós colocamos em prova a teoria da evolução.
Quando eu e você vivemos em amor, a única maneira que nós podemos explicar à humanidade é que nós viemos de um Deus que é amor. Porque é assim que nós provamos a Deus. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos: as pessoas lhes conhecerão se vocês o quê? Amardes uns aos outros. Ao nós amarmos, ao nós nos dedicar ao outro, ao nós passarmos pela experiência da vulnerabilidade do amor, da entrega sacrificial, de olhar para o outro como sendo o fruto da sua vida, da sua atenção, nós estamos comprovando a existência de Deus. E é por isso, queridos, que a palavra de Deus diz que antes da volta de Jesus, há uma pergunta que Jesus irá fazer para a humanidade, e diz assim: achará Deus o que na terra? Amor. Será que ainda vai existir amor? Vai chegar um momento na história em que eu e você viveremos num mundo quase que sem amor. E se Deus é amor, nós podemos substituir a palavra amor por Deus. Nós viveremos num mundo sem Deus. Eu e você somos chamados para o mistério do amor. Os evolucionistas não conseguem explicar por que nós amamos. Talvez você não consiga explicar. Talvez o mistério do amor para mim e para você hoje continua sendo um mistério. Como eu consigo explicar o que vai no coração de alguém que ama? Quando eu segurei os meus filhos nos meus braços pela primeira vez. Quando os meus olhos se cruzaram com os olhos dos meus filhos pela primeira vez. Quando eu me entreguei em amor para com a minha esposa, e depois de 12 anos, através do casamento e do namoro, estamos ainda juntos. É inexplicável o amor. O amor que se entrega, que perdoa, o amor que anda a segunda milha. Somente quando eu e você entendemos de onde viemos, que é das mãos do nosso Deus, nós conseguiremos entender o que é o amor. E nessa manhã eu gostaria de explorar com você um pouco do mistério do amor. Nós vamos estar agora entrando nessa semana do amor. O Valentine's Day está chegando nessa quarta-feira. Eu só estou dando uma dica para que, se você ainda não fez reserva em nenhum restaurante, você possa, nesse momento, pensar sobre esse assunto. Pensa aí, comprar uma florzinha, fazer alguma coisa. Quarta-feira, nós vamos viver esse dia do amor. E os Estados Unidos todo vai se colorir com flores. E nós vamos viver a experiência do amor. O amor que muitas pessoas acreditam ser apenas um sentimento eros, onde ele vive no coração daqueles que estão casados. Mas o amor que nós hoje vamos falar aqui vai muito além do amor que rege o coração de casais. Mas eu queria falar um pouco sobre o casamento nessa manhã. E eu vou explicar para vocês o porquê. Mas isso vai ser mais no final do meu sermão. Eu queria que, ao nós pensarmos sobre a experiência do amor dentro do casamento, você visse comigo o que Jesus nos relatou sobre uma experiência que ele viveu, quando João, o evangelista, contou-nos uma história. Vá para o livro de João, no capítulo 2, nós vamos ler sobre uma experiência de um casamento. O casamento de Caná. O primeiro milagre de Jesus na terra. Talvez o segundo milagre, porque o primeiro milagre foi o nascimento de Jesus. Aquele já foi um grande milagre. Mas o primeiro milagre feito pelas mãos de Jesus está relatado no livro de João, no capítulo 2. O livro de João, ele possui uma característica interessante. O evangelista, ele apenas relata 8 milagres de Jesus em todo o seu livro. Por todos os evangelhos, você vai encontrar 38 milagres feitos por Jesus. E no livro de João, você vai encontrar apenas 8. E 6 desses milagres são únicos do livro de João.
Os outros 2 milagres você vai encontrar nos demais evangelhos, mas 6 milagres são únicos no livro de João. Esse é um dos milagres. Esse é um milagre que você vai encontrar apenas no livro de João. João escolheu os milagres de Jesus a dedo. Aliás, no final do livro de João, ele diz assim: Jesus fez muitos outros o quê? Milagres. Mas eu não coloquei todos eles aqui, porque faltariam páginas em todos os livros do mundo para que eu pudesse relatar o que eu vi. Jesus, ele vivia fazendo milagres. Aonde ele passava, pessoas eram curadas. A voz de Jesus curava os corações. Era impossível de João relatar quantos milagres aconteceram, porque nem ele sabia como que Jesus curava e como que o poder de Deus atuava. Ele viu alguns, e nesses alguns, ele retirou algumas lições. 8 milagres. Desses 8 milagres, João escolheu 8, porque todos esses 8 apontavam para o ministério do Messias, aquele que viria para retirar o pecado do mundo e apontando para nós a salvação. O objetivo de João era que, através dos milagres de Jesus, eu e você pudéssemos entender que ele era o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que é o quê? Tira o pecado do mundo. Esses 8 milagres, portanto, são, na teologia, conhecido como os 8 sinais de João. Nós vamos ler agora o primeiro desses sinais. O primeiro sinal que Jesus deu, escondido na história do primeiro sinal, do primeiro milagre, está lições maravilhosas para a minha vida e para a sua vida, para o nosso casamento, para as nossas relações interpessoais. Quando nós entendemos o primeiro sinal de Jesus, nós entenderemos como que Ele quer que nós vivamos. E se eu e você estamos hoje vivendo sem amor, sem sentimento profundo por um ou pelo outro, a palavra de Deus nos dá a resposta do mistério do amor. Como podemos viver em amor? Aqui está a história, vamos ler. João capítulo 2. Eu vou ler com você, vamos de versículo em versículo, até terminarmos o que Jesus fez naquele dia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. 3 dias do quê? Jesus havia, no capítulo 1, chamado seus primeiros 5 discípulos. Possivelmente o autor está querendo dizer que depois daqueles dias onde Jesus havia chamado seus primeiros discípulos, houve um casamento. Alguns historiadores, alguns teólogos acreditam que o próprio João estava se casando nesse dia. Não sabemos quem estava se casando. Alguns falam que era João. João estava contando do dia do seu próprio casamento. Mas nós não sabemos se João era aquele que estava casando ou não, porque muitos também acreditam que João era muito novo quando ele se transformou em discípulo de Jesus. Então existe aqui no relato bíblico um hiato, uma questão. Não sabemos quem estava se casando, mas sabemos que isso aconteceu 3 dias depois de Jesus chamar os seus primeiros discípulos. Aí olha só o que diz a Bíblia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Aparentemente Maria era ou amiga do noivo e da noiva, ou amiga dos pais do noivo e da noiva, ou talvez eles eram da mesma família, nós não sabemos. Mas nós sabemos que Jesus também foi convidado. Agora eu não sei se Jesus foi convidado sozinho, e aí ele acabou levando 5 penetras para o casamento. E às vezes eu acho que Jesus ele fez o milagre do vinho, porque ele levou tanta gente com ele, que ele se sentiu culpado, porque ele pensou, nossa, eu fui chamado sozinho, levei 5, né? Então eu vou ajudar. Essa é só a minha interpretação. Jesus também foi convidado, diz a palavra de Deus. Versículo 3. Tendo acabado o quê? O vinho. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Eu não quero passar tempo aqui analisando a questão se esse vinho era vinho com álcool ou sem álcool, porque a história não está nos falando sobre isso. Mas eu quero falar para você o que o vinho simboliza na Bíblia. E são 2 passagens que nós temos com clareza do que simboliza o vinho na Bíblia. A primeira passagem está lá no livro de Salmos, capítulo 104.
Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver. O que simboliza o vinho na Bíblia? Capítulo 104, versículo 14 e 15. Se você ler comigo, você vai observar. Deixe o seu dedo lá na história de João, nós vamos voltar para ela. Mas olha só o que diz o livro dos Salmos, capítulo 104, versículo 14 e até o versículo 15. O salmista, ele compara o vinho a algo muito interessante. 104, versículos 14 e 15. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que a terra tire o seu pão. Olha só o versículo 15. O vinho que alegra o coração do quê? Do homem. Aparentemente, o que Jesus está aqui nos dizendo? Acabou a alegria. Tira o vinho de perspectiva e vamos analisar o que o texto quer dizer. Naquele momento, Jesus havia sido convidado. Ele leva com cinco amigos. Chega na festa e depois de alguns dias na festa, por que eu digo alguns dias? Porque naquele tempo o casamento, ele era o maior evento que acontecia na sociedade de então. Eram possivelmente de 5 a 7 dias de festa. Quando o noivo noivava a sua esposa, ele a noivava, e ao ele noivar com ela, ele se retirava. E ele passava alguns anos, talvez, preparando o casamento. Para mim, se eu vivesse naquela sociedade, eu estaria 50% dividido. Por quê? Eu tenho uma filha, e eu sei que um dia ela vai se casar. E na sociedade de hoje, quem que banca o casamento da filha? O patetão aqui. Na sociedade de Jesus, não era assim. Quem bancava o casamento era quem? O noivo. Agora, eu também tenho um filho, então eu estou ferrado de qualquer jeito. O noivo e a família do noivo que tinham que o quê? Trazer o dinheiro para a festa. O noivo, ao ele noivar com a noiva, ele saía de cena, e às vezes por alguns anos, ele saía para preparar a festa. Ele voltava, e quando ele voltava com o dote. Ele mostrava para os pais da noiva e para sua futura esposa que ele era um homem responsável, que ele poderia daquele momento em diante agora tomar o lugar do pai da noiva, porque ele seria agora o homem que cuidaria daquela menina. E a família, ela tinha obviamente todo o interesse de saber se aquele noivo iria ser um bom marido ou não. Por isso que nesse momento da história, existe um fiasco gigantesco. Se você pensa comigo, por que Jesus inicia o seu ministério fazendo um milagre dentro de um casamento? Aparentemente, esse primeiro milagre é uma perda de tempo para todos os milagres. Esse milagre não fez um morto ressuscitar. Esse milagre não curou ninguém. Esse milagre, possivelmente, apenas fez com que pessoas que estavam numa festa, que antes era uma festa de alegria, ficaram sem alegria, voltaram a ter alegria. E aparentemente é exatamente isso que Jesus quer dizer, que Ele veio a esse mundo para nos dar alegria. Você sabia, eu disse isso para os jovens, a gente está conversando desde ontem à noite. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou o planeta Terra, Ele embelezou o planeta Terra por inteiro, mas Ele criou dentro do planeta Terra um jardim chamado Jardim do Éden. Sabe qual é o nome em hebraico para Éden? Prazer. Jesus coloca o primeiro casal na casa deles, e a placa da casa diz: Casa dos Prazeres. O Jardim do Éden era o lugar do prazer, da alegria, da satisfação completa. Alguns estudiosos e teólogos acreditam que o Jardim do Éden, na verdade, nada mais era do que um mini santuário na terra. De que quando a humanidade crescesse, e ela iria crescer, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva continuariam sendo os primeiros sacerdotes
que Deus havia instituído para a família humana. O jardim do Éden era o lugar da habitação de Deus, assim como o templo futuramente em Israel se transformou no lugar da habitação, o jardim do Éden era o lugar da habitação. É por isso que nós sabemos através dos escritos proféticos que Jesus, Deus o Pai e o Espírito, eles vinham todos os dias na virada do dia aonde? No jardim, porque o jardim era o lugar dos prazeres. E aonde Jesus está, não falta prazer. Aonde Jesus está, não falta alegria. E quando Jesus está na festa e acaba o vinho, é muito antagônico, porque na festa onde Jesus foi convidado, não pode faltar amor. Deixa eu te falar uma coisa. O primeiro segredo que eu encontro nesse texto, para casamentos felizes, para relacionamentos felizes, é que o noivo e a noiva se preocuparam no dia do seu casamento de mandar um convite especial. Foi um convite para Jesus. Eles disseram um para o outro: nós não podemos fazer o nosso casamento sem Jesus. Jesus precisa fazer parte. Querido, se Jesus faz parte, pode até acontecer tragédias, pode até acontecer dificuldades, pode até vir doenças, pode até acontecer traições, pode até acontecer problemas que no olhar do homem seriam de forma absurdamente impossível de serem conciliados. Mas se Jesus está na festa, o amor não acaba. Se Jesus está presente, a felicidade não termina. Jesus ouviu dizer, através da sua mãe: acabou a alegria. Acabou a alegria. Sabe o que eu acho que passou no coração de Jesus? Ele olhou de longe o rosto do noivo, e ele olhou, e talvez o noivo nem sabia, que estava acontecendo um problema na cozinha. No dia do meu casamento, eu não lembro nem do que eu comi, eu não lembro de nada. O meu foco era na Laura, na noiva. Agora, os amigos que estavam lá, o meu sogro, a minha sogra, os meus familiares, eles estavam preparando todo o ambiente para que eu pudesse ficar feliz, para que ela pudesse ficar feliz. O problema não chegou no noivo e na noiva, o problema chegou em Maria. Acabou a alegria. Jesus olhou de longe o noivo e pensou: ele não sabe que a alegria dele já acabou. E se eu não fizer nada, a tristeza vai chegar no coração dele. Agora preste atenção. Se naquele momento alguém tivesse falado alto: acabou o vinho, sabe o que isso significava? Que o noivo era um homem sem condição de cuidar da noiva. Para mim e para você parece nada, mas naquela sociedade era o seguinte: esse rapaz teve anos e anos para se preparar e não conseguiu se preparar o suficiente. Ele falhou, ele não tem condição de cuidar dela. Era até possível, diz alguns estudiosos, que se alguém quisesse abrir um lawsuit against him, se alguém quisesse processar o noivo, poderia processá-lo com base na falta de preparo para um casamento. Então, naquele momento, era um problema grave. E agora eu quero trazer isso para mim e para a sua vida. O símbolo do vinho também não é só apenas alegria. O vinho também simboliza na palavra de Deus o sangue de Jesus. Eu e você não conseguimos produzir, preste atenção nisso, eu e você não conseguimos produzir na nossa vida alegria suficiente para durar até o final do dia. O mundo pode dizer para você que você pode buscar alegria em todos os lugares,
mas a alegria que você busca lá fora termina num piscar de olhos. Ela começa de forma extasiante, mas termina de forma fulminante, porque a alegria que o mundo produz acaba, termina. Não importa se essa alegria está vinculada ao dinheiro, ao status social, a algum relacionamento ou ao sexo. O que esse mundo pode oferecer termina, acaba. E quando Jesus olha para o noivo, ele viu você e ele viu a mim. Ele viu pessoas bem intencionadas. Ele viu seres humanos tentando, lutando. Mas ele também sabia que eu e você, sem o poder maravilhoso da cruz, nunca iríamos ser felizes. Você pode tentar, você pode fazer uma faculdade, você pode fazer um PhD, você pode comprar um carro, você pode casar com uma mulher bonita, você pode ter uma casa grande. Um dia a sua alegria termina. E para onde você vai quando tudo que você apostou não traz mais alegria? Eu conheço pessoas que tiraram a própria vida. Eu conheço pessoas que vivem vazias em uma casa cheia, com uma conta bancária cheia. Eu conheço pessoas que choram ao dormir numa cama confortável, num quarto de uma casa milionária. Acabou o vinho, tentou de tudo. O mundo deu tudo o que poderia, mas falta agora a alegria verdadeira. Para onde você vai quando não tem mais alegria? Graças a Deus que Jesus Cristo decidiu entrar na história daquele casamento. Graças a Deus que Ele olhou para aquele casal e pensou: se eu não fizer algo, vai ser um fiasco. Querido, se Jesus não fizer algo na nossa vida, nós estamos perdidamente exterminados. Não há solução. Aí só, olha só o que diz a história. Vamos continuar lendo. Então, versículo 4. Maria disse a Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aparentemente Jesus está dizendo uma palavra até que mal educada à sua mãe, mas ele não está. Ele poderia chamá-la de mamãe nesse momento, mas ele decidiu chamar ela de mulher por uma única razão. Naquele momento Jesus se coloca como Deus pela primeira vez diante da sua mãe. Ele diz assim para ela: mulher, daqui em diante eu não tomo mais ordens de você. Eu te respeitei até aqui, você é a minha mamãe querida, mas daqui para frente eu tenho apenas uma ordem que eu vou receber, e é do meu Pai Celestial. Alguns católicos tomam esse texto como sendo o texto base para a teologia de Maria, sendo Maria a intercessora. Eles dizem: olha só, Maria foi falar com Jesus, e Jesus fez o milagre, e é por isso que eu devo orar a quem? A Maria. Mas se você vê no texto, Jesus, ele não respeita o pedido de Maria. Jesus, ele vê além do pedido de Maria. Mas eu não quero aqui dizer que Maria não é importante na história. Eu quero aqui dizer que Maria representa não apenas alguém que está intercedendo por Jesus. Maria representa todas as mães, todas as mulheres, todas as pessoas que, ao ver um problema na vida de alguém que está casado, ao invés de fofocar, cai de joelhos para orar. Eu tenho visto tanta gente na internet comentando sobre o casamento dos outros. Alguém cai em adultério, vira notícia em todas as páginas. Alguém erra no casamento, vira notícia nas páginas de membros da igreja, no seu WhatsApp. O pastor tal, aquela irmã, você viu o que aconteceu? Maria viu o problema, e ao invés de sair contando: acabou o vinho, hein? Vaza, porque o noivo não tem condição de cuidar da noiva. Ela não fofocou do problema, ela foi para quem? Para Jesus. Como eu queria ser pastor de uma igreja com mais Marias, que quando vê um problema, vai direto para Jesus, não vai contar para outra pessoa.
Porque você nessa hora não precisa de 2 pessoas para orar, não. Você não precisa de pequeno grupo. Vai você sozinho orar. A Bíblia fala, se você tem algum problema com o irmão, vai e trata com quem? Com o irmão, ora. Maria não fofocou o problema. Maria foi para Jesus. E olha só o que Jesus fez. Versículo 5. Então ela disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Quem que estava no comando da situação? Maria ou Jesus? Maria olha e fala assim: fazei tudo o que ele... Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Ele vai fazer. Aí Jesus... Agora entra uma parte linda na história. Para e presta atenção. Se você está com fome, me dá mais 15 minutos. Porque isso daqui vai transformar a sua vida. Olha só o que aconteceu. Então Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Estavam ali 6 talhas de pedra, que cabiam 3 metretas de água. Vou traduzir isso para você. Jesus olha e ele vê na entrada da casa containers feitos de pedra, e nesses containers tinham água. Os judeus, eles se especializaram em cerimônias. Para você ter uma ideia, existiam mais de 623 mandamentos ao redor do sábado. Eles se especializaram em criar leis para que as pessoas não quebrassem a lei de Deus. A coisa ficou tão difícil que eles não sabiam mais o que era a lei mosaica ou o que era a lei de Deus. Eles perderam a noção. Por isso que Jesus foi acusado muitas vezes de quebrar a lei. Ele nunca quebrou um mandamento, mas ele quebrou todos os mandamentos dos judeus, daquelas leis que não faziam sentido algum. E lá naquele dia tinham 6 talhas com águas. Por quê? Porque antes de entrar numa casa ou de se assentar à mesa, o homem judeu, ele se lavaria quase que por completo, as mãos, os pés, a cabeça, porque para eles achavam que eles estavam sempre impuros ou sujos, não sabendo eles que a água não tem poder para mudar o coração. Eles lavavam o exterior, mas eles não tinham poder para mudar o quê? O coração. Deixa eu trocar isso para você. Eles iam no sábado na igreja e passavam perfume por um terno bonito. Chegavam na igreja, cantavam, achando que Deus ficava olhando para o perfume e para o terno bonito, mas Deus, ele olha o quê? O coração. Não existe cerimônia nenhuma sábado de manhã que santifica você. Eu vou repetir. Não existe cerimônia de sábado de manhã que santifica você. Cantar não santifica, orar não santifica, dar o dízimo não te santifica, e guardar o sábado não te santifica. Você pode fazer tudo isso com um coração completamente perdido. Agora, é impossível uma pessoa santificada não guardar o sábado, não dar o dízimo, não louvar a Deus e não orar. Porque a santificação me leva à ação. A santificação me faz querer amar a Jesus. É a transformação do coração. E a palavra de Deus nos dá muitos textos. Eu separei alguns, eu dei para os jovens hoje. Mas você sabe, Davi orou: cria em mim, ó Deus, o que é um novo coração. Salmo 51, versículo 10. Aí Ezequiel capítulo 36, versículo 26, a palavra de Deus diz assim: eu lhe darei um novo coração, retirarei de você o coração de pedra e colocarei em você um coração de carne. Jeremias capítulo 19, versículo 9 diz assim: porque o seu coração, ele é enganoso mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Eu e você não precisamos de cerimônias para transformar a nossa vida. Não é mais um sábado que te salva, não é mais uma semana de oração que te salva, não é mais um dia, um pequeno grupo que te salva. É o sangue de Cristo Jesus que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne.
Eu disse para os jovens, eu fiz essa pergunta para eles, vou fazer para você. O que precisa acontecer para que eu e você recebamos um novo coração? Digamos que você está precisando de um transplante de coração. Qual é a primeira coisa que precisa acontecer para você receber um novo coração? Alguém precisa morrer. Quando Davi orou, Senhor, cria em mim um novo coração. Quando Ezequiel prometeu, eu tirarei um novo coração. Sabe o que Deus estava falando? Eu vou enviar alguém. E ele vai morrer, para que eu possa tirar o coração dele e colocar o coração dele em você. Quando você ora, cria em mim, ó Deus, um novo coração. Sabe o que você está falando? Senhor, me dá o seu coração. Eu preciso do seu coração. O meu é perdido, completamente pecaminoso. Não há nada de bom no meu. São metretas de água. Já tentei todas as coisas, já me lavei com todas as cerimônias, não muda o meu coração. Aí olha só o que Jesus faz. Ele pega aquelas cerimônias e ele fala assim: pega lá aquelas metretas de água aonde vocês usam para cerimônias, para lavar o corpo. Pega lá, traz aqui para mim, enche elas com água. E aí quando Jesus faz isso, diz a palavra de Deus, que quando os servos saíram para servir os convidados, a água se transformou em prazer, em amor, em misericórdia. Sabe o que diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20? Porque aonde abundou o pecado, superabundou. Sabe quantos litros de água tinham lá dentro daquelas metretas? 618 litros de água. Era muito vinho. Aquele casamento não tinha mais do que 200 pessoas. Aquele casamento aconteceu em Caná. Caná da Galileia devia ter pelo menos 1.500 habitantes. 200 pessoas, a gente está chutando alto. Era muita gente. Jesus, Ele fez um milagre. Ele quase triplicou a quantidade de líquido que uma pessoa pode tomar. Sabe por quê? Porque aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Querido, sabe como é que Jesus mata o seu pecado? Afogado. Ele afoga o seu pecado na graça. Lá no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: e tornarei a ter piedade de vós. Eu levarei os seus pecados até as profundezas do mar, e eu lá os deixarei. Jesus afoga os seus pecados, com a graça que superabundou. Quando o mestre Sala tomou o vinho, ele ficou impressionado. Aquele homem, o trabalho daquele homem era todos os dias participar de casamentos. Ele já havia testado muitos vinhos. Ele já tinha experimentado muitas alegrias. Mas naquele dia, ele testou algo que simplesmente deixou ele sem palavras. Ele vai para o noivo, para a noiva, e ele diz assim: eu não sei por que vocês fizeram isso, mas o vinho que vocês ofereceram no final da festa é muito melhor do que o vinho do começo. E o noivo, como todo noivo numa festa de casamento, não sabe o que está acontecendo. Ele ficou: é mesmo? Deus guarda o melhor para o final. Sabe por quê? Porque com Jesus a festa nunca acaba. Se Jesus está, se Jesus foi convidado, se Ele faz parte da sua vida, do seu casamento, do seu lar, a festa não acaba. Pode acontecer tragédias, decepções e dores, mas a festa não acaba. Há 12 anos atrás, eu fui convidado para pregar para vocês, na outra igreja.
12 anos atrás. Nesse dia de hoje, eu era solteiro, completamente sem vinho na minha vida. Quando eles me convidaram, eu fui para o aeroporto de South Bend, Indiana, quando eu estava fazendo meu mestrado na Andrews. Eu tinha muitas dúvidas no meu coração, até mesmo se eu deveria continuar no ministério. Muitas coisas acontecendo na minha vida e na minha família. Eu aceitei o chamado para pregar aqui, na igreja antiga. E quando eu fui para o aeroporto, meu pai me ligou. E ele, filho, atendi o telefone, eu percebi que a voz do meu pai estava embargada, preocupada. Ele falou, filho, a sua mãe acabou de ser sequestrada. Foi um sequestro aqui, levaram a sua mãe. Paralisei, fiquei congelado. Eu vi as pessoas passando na minha frente, entrando no avião. Eu não sabia o que fazer. Se eu entrava ou não no avião, eu só sei que de repente eu me vi dentro do avião. Dentro do avião, eu fiquei sentado olhando. Quando o avião subiu, me deu um pânico. Eu pensei, o que eu estou fazendo? Por que eu estou indo lá? Naquela hora, todas as dúvidas vieram. Eu falei, Senhor, por quê? Para quê? Não tem mais lógica nenhuma. Todas as situações da minha vida não faziam sentido. Eu nunca aconselhei as pessoas a fazerem esse tipo de estudo bíblico. Sabe aquele estudo bíblico quando você fala assim, abre a Bíblia e fala Senhor? Eu não aconselho ninguém a fazer. Mas naquela hora, no desespero do meu coração, eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu abri a minha Bíblia, e como se não tivesse nenhum outro texto, os meus olhos grudaram nesse texto. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aquele texto me trouxe paz. O avião pousou, eu saí do avião, fui me encontrar com o Eudes, esposo da Carla, me buscou no aeroporto. O Eudes me levou para jantar, almoçar, fomos para a casa da Carla. Naquele final de semana a Laura estaria cantando também para a igreja. Eu não conhecia a Laura. A primeira pessoa que me falou da Laura foi uma ex-namorada. Eu terminei um namoro e a menina me deu um CD da Laura. E eu ouvia aquela música que para atravessar o mar você precisa colocar o pé na água. E eu não sabia quem era. Sabia, obviamente, quem era, não conhecia. Conhecia os pais, minha família. Conhecia o Williams e a Sonete. Minha mãe, quando eu disse para ela, estou indo pregar, algumas semanas antes, eu disse a ela, estou indo pregar em Washington, e vai estar lá o Williams e a Sonete. E a minha mãe falou, manda um abraço para eles vão lembrar da gente. A gente jantava junto, comia pizza junto. E ela me disse assim, filho, sabia que quando a Sonete deu à luz a Laura, eu levei você no hospital para conhecer a Laura? Muitas vezes, quando eu entrava em algum tipo de relacionamento que não dava certo, eu ligava para os meus pais meio depressivo, e eu falava, pai, não deu certo, mãe, não deu certo. Eu lembro que minha mãe falava assim, filho, a mulher que Deus tem para você já nasceu. Eu falei, graças a Deus. Eu só não sabia que eu já tinha visitado ela no hospital. O Eudes me levou para casa. Eu fui pregar na igreja. Na sexta-feira a Laura não cantou. Quantos de vocês estavam naquele sábado? A Laura não cantou. Sexta-feira nós voltamos para a casa da Carla. Quantos de vocês já foram em algum culto de oração na casa da Carla? Quando eu cheguei na casa da Carla, nós jantamos.
E a Carla me disse assim: pastor, a nossa igreja é alugada, nós não temos um lugar para fazer os cultos de oração. Então eu dediquei essa sala para ser o lugar de culto de oração. Você, antes de dormir, pode fazer uma oração com a gente, com a minha família nessa sala? Quando nós estávamos entrando na sala, a Carla segurou o meu braço, olhou para mim e falou: pastor, Deus está falando para eu te falar um texto da Bíblia, Jeremias 33:3. Eu subi para o quarto aquela noite, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer revelar para mim? O que o Senhor quer me dizer? Eu preguei no sábado, a Laura cantou, nós almoçamos na casa na época do pastor Jimmy. Tivemos um almoço agradável, mas eu sei exatamente que até aquele momento era como se a Laura e eu éramos apenas duas pessoas numa sala. Voltamos para a igreja, a Laura foi fazer um concerto, e aí quando ela começou a cantar, eu estava sentado no primeiro banco, eu ia falar logo depois da Laura, e eu lembro que eu abri a Bíblia e procurava os textos que eu iria usar, e de repente, no meio do concerto, eu olhei para a Laura, e naquela hora, sem sombra de dúvida no meu coração, Deus falou: você está diante da sua resposta, e a pessoa que eu escolhi para você é essa mulher. Agora, como é que eu conto isso para a moça? Porque quem conhecia o meu histórico de namorador, eles iam falar: esse rapaz está inventando mais uma história. Oh, meu Deus, perdoa ele, cura ele. Nós saímos para passear um dia, eu e a Laura, depois passamos um dia juntos. Eu voltei para Andrews. Quando eu voltei para Andrews, eu pensei: como é que eu conto para essa moça? Meu Deus. Aí eu mandei um text message numa sala de teologia: olha, foi bom te conhecer, Deus te abençoe. Aí ela me escreveu assim: é só isso que você tem para dizer? Eu falei: não, tem mais coisa. Eu liguei para ela e eu contei o que tinha acontecido. Ela falou assim: olha, eu também senti algo, mas nesse momento não é a hora. Eu continuei em oração. Algumas semanas depois a gente voltou a se falar. Nós namoramos por quase 2 anos. Estamos casados há 10 anos. Mas teve momentos no nosso casamento que acabou o vinho. A Laura me disse uma vez: nosso casamento vai ser difícil. E eu pensava: não pode, porque aonde tem amor, não tem dificuldade. Bobo é aquele que acha que viver uma vida 2 é uma vida sem dificuldade, de que só porque existe amor você não vai ter briga, discussões, fazer as pazes. E nós trabalhamos o nosso casamento por 10 anos, muito mais ela do que eu. Ela teve que me perdoar, me aceitar, e muitas vezes, juntos, ajoelhados, nós falamos: Senhor, acabou o vinho, para onde a gente vai? E eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida, que Jesus, Ele entrou no meu casamento e da Laura, e Ele derramou graça sobre a nossa vida. Sabe que algumas pesquisas mostram que hoje nós estamos nos divorciando muito mais do que 50 anos atrás. E as desculpas para o divórcio são o seguinte: nós somos incompatíveis, nós não amamos mais um ao outro, ela ou ele não é a mesma pessoa com a qual eu me casei. Isso é verdade. A pessoa com a qual você se casou não é a mesma pessoa, porque nós estamos sempre, constantemente em mudanças. A maioria dos divórcios que acontecem, preste atenção, as pesquisas não contam isso, eles simplesmente dizem: as pessoas estão se divorciando. Fizeram um estudo e a maioria dos divórcios que acontecem, a maioria, foram de casamentos, de pessoas que moravam juntas, engravidaram e casaram.
ou de pessoas que vieram de famílias que também já tinham passado por um divórcio. Eu não sei se você já viveu a experiência do divórcio, e eu não gostaria que nessa manhã você saísse daqui se sentindo menos por causa disso. Não é esse o meu ponto. Mas eu quero dizer para você hoje, para todos vocês, o projeto de Deus para a nossa vida é que quando acaba o amor, é que quando acaba o prazer, é que quando acaba aquele êxtase do começo, que você achava que nunca mais voltará, que você pensa, como eu gostaria que fosse como a gente se encontrou. Se você tiver hoje a certeza de que você é fruto do amor, você veio das mãos de um Deus que é amor, e Ele tem poder para derramar a graça na sua vida. As pesquisas mostram que quando os casais passam por alguma prova e vencem aquela prova, a probabilidade é de que eles nunca se separarão. Sabe quando que nós vencemos? De joelhos, no nosso quarto, pedindo perdão. Não importa o que aconteceu, Cristo Jesus tem graça o suficiente para afogar o teu pecado. Eu sei que algumas pessoas no fim podem falar para mim, pastor, mas você não sabe a minha história. Eu não sei. Eu não estou aqui para julgá-la. Cristo conhece o seu coração e Ele tem amor por você. Eu não estou aqui para condenar, mas para afirmar que existe ainda soluções para aquelas questões que aparecem aparentemente são insolúveis na nossa vida. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa encher você de graça, que Deus possa dar para você a paz que supera qualquer entendimento. A Laura vai cantar sobre esse Deus que aparentemente, quando você se encontra sozinho, Ele está presente na sua vida. Já não pode ver por detrás dessas lágrimas. Se você já perdeu a fé e o que tem já não satisfaz alguém, bem aí à espera de um pedido seu. Distância de uma oração, cante. Quando tudo desabar e o medo encontrar alguém, quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, alguém que ao amanhecer cala o mundo pra ouvir sua voz. Há alguém que conhece bem cada noite que o encontra sós. Ele tem muito mais, suficiente pra quem mais perdeu. Tudo novo Ele faz, mesmo antes de um pedido seu. Quando tudo desabar e o medo encontrar alguém,
as portas se fecharem, quando todos o deixarem, alguém, mesmo que seus olhos não enxerguem nada além, há um Deus bem perto. Você não está só. Quando o medo encontrar alguém, quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, Convidar você que está com a sua namorada aí, essa namorada de muitos anos, segura na mão dela. Os casais casados, aqueles que estão nessa jornada, os noivos que estão para se casar, segura na mão da sua namorada. E eu queria orar para que Deus possa abençoar a sua casa. Se você pudesse ajoelhar comigo nesse momento, vamos pedir uma bênção de Deus sobre a vida das famílias dessa igreja. Senhor nosso Deus, todos nós somos falhos e pecadores. O vinho na nossa vida tende a terminar porque muitas vezes acreditamos que nós podemos fazer algo que vai trazer felicidade. Mas nessa manhã nós aprendemos que o Senhor é amor e que quando o Senhor está presente, o amor não termina. Ele se renova, ele se mostra mais forte. Porque aonde o pecado abundou, superabundou a sua graça. Pai querido, nessa hora, 12 anos atrás, o Senhor revelou para mim e para Laura que nós iríamos começar uma jornada juntos. E nós não sabíamos, Pai, quantas vezes nós iríamos nos sentar à mesa e não teria mais vinho. E muitas vezes nós olhávamos um para o outro e pensávamos, será que nunca mais vai ter vinho? Mas a sua graça encheu as talhas da minha casa. E eu lhe peço, Pai querido, que a sua graça possa encher as talhas da vida de cada um dos casais que estão aqui hoje. Pai querido, nós começamos essa jornada de mãos dadas nessa terra. Essa jornada só vai poder terminar na Canaã celestial. Que possamos caminhar juntos com essa pessoa que escolhemos para amar e respeitar por todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor César. Obrigado, Laura. Que Deus possa continuar abençoando o ministério de vocês. Antes de sairmos cantando, queria lembrar que a palestra de amanhã à tarde, então, os jovens abriram para toda a igreja às 5 horas, tá bom? O pastor César vai estar ali à saída para nos despedir. Vamos cantar então a música, se você quiser se colocar em pé. Se quiser ficar sentado também não tem problema nenhum.